Meus irmãos, a paz do Senhor nosso Deus, que Deus abençoe todos vocês com ricas bênçãos dos céus. Mais uma vez aqui estou para transmitir mais um pouco da palavra do nosso Deus. Desde já, eu quero ler com vocês Colossenses, a carta que Paulo escreve aos Colossenses, capítulo de número 1, versículo 9 em diante. Olha o que é que diz aqui a palavra de Deus. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a obra boa, crescendo no conhecimento de Deus, corroborado em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos da luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Louvado seja o nome de Jesus. Aqui Paulo ele traz uma saudação e graças, aos irmãos de Colossenses. Aqui ele anima os irmãos, ele fortalece com esta palavra. E da mesma forma também eu quero trazer uma palavra para que você venha se fortalecer e entender que nós andávamos em trevas. Louvado seja o nome do Senhor, como aqui o apóstolo Paulo explicou, que ele nos tirou das potestades das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, que é Jesus Cristo. O próprio Jesus, ele falando lá em João 8,12, ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Todos nós andávamos em trevas, Todos nós andávamos em trevas. Estávamos na escuridão. A nossa mente estava entenebrecida, Estava obscurecida. Nós não tínhamos o conhecimento de Deus, porque nós ainda não éramos iluminados pela palavra. Mas hoje nós somos iluminados pela palavra de Deus. Então, o segredo daqueles que são iluminados pela palavra é porque a mente agora, ela passou, uma vez que era obscurecida, agora ela passou a ser esclarecida pela palavra de Deus. Ou seja, antes nós éramos insensíveis à voz do Espírito Santo. Hoje nós somos sensíveis à voz do Espírito Santo. Por quê? Porque nós fomos iluminados pela palavra de Deus. Nós temos a mente transformada. Nós temos agora o nosso coração de carne, onde a lei do Senhor está dentro do nosso coração. Mas uma coisa nós temos que saber é que nós ainda estamos na natureza velha. Nós ainda estamos com a herança de Adão, o nosso primeiro pai. Com a sua desobediência, com o seu erro, com a natureza caída, nós ainda somos sujeitos a pecar por pensamentos, por palavras, por atitudes. Mas por ter a mente iluminada pela palavra de Deus, nós ficamos sensíveis à voz do Espírito Santo. Quando o escritor aos Hebreus, ele vai ensinar que quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração.
Louvado seja Deus. Quando nós somos repreendidos, quando nós somos, vamos dizer assim, advertidos, nós que temos a mente iluminada pela palavra de Deus, nós caímos em si e nos arrependemos. E uma coisa é se arrepender de lábios e não de coração, e outra coisa é se arrepender de coração. Aqueles que se arrependem de coração, a Bíblia diz que aqueles que encobrem as suas transgressões nunca prosperam, mas aqueles que confessam e deixam, esse alcança misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós louvamos a Deus por nós ter sido iluminados pela palavra de Deus. Vamos ler comigo Efésios capítulo de número 5, versículo 8. Efésios capítulo 5, versículo de número 8. Louvado seja Deus. Efésios 5:8 diz assim: porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filho da luz. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos que andar agora como filhos da luz. Louvado seja Deus. Porque o apóstolo Paulo, ele escrevendo aqui, como nós lemos em Colossenses 1, né? Ele falou aqui no versículo de número 10, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então nós fomos tirados das trevas, como diz Paulo aqui em 5:8, né? Louvado seja o nome do Senhor. Efésios 5:8. Ele diz que antes, né? Porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filho da luz. Louvado seja o nome do Senhor. E lá em Mateus capítulo de número 5, Mateus capítulo 5, vamos ver aqui, versículo de número, eu acho que é o 16, que diz dessa forma: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Louvado seja Deus. Então, a importância de nós ter sido iluminados pela palavra, porque nós agora somos sensíveis à voz do Espírito Santo. Mas nós ainda somos sujeitos, nós somos pecadores ainda, mas pecadores com a mente iluminada pela palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver o que Paulo escreve aqui em Efésios capítulo 4, versículo 18. Efésios capítulo 4, versículo 18. Louvado seja Deus. Efésios 4, 18 diz dessa forma: entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tende ouvido e nele fortes ensinados, como está a verdade em Jesus. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revestais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade.
Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui o apóstolo Paulo fala que nós devemos despojar do nosso velho homem, né, que se corrompe. E nós devemos nos renovar no novo homem, que é o nosso homem transformado. E só quem nos pode renovar é o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, que nós possamos entender que a diferença de uma mente iluminada pela palavra e de uma mente não iluminada é esta. A mente iluminada, ela tem um coração, ela é sensível à voz do Espírito Santo. A mente não iluminada, ela não é sensível à voz do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Efésios 1:18. Louvado seja o nome do Senhor. Efésios 1:18 diz dessa forma: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, os olhos do nosso entendimento foram iluminados pela palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós louvamos a Deus. Por quê? Porque o Senhor, Ele, pela sua graça, nos alcançou. E você também pode ser alcançado por Deus. Basta você dar crédito à palavra do Senhor. Deixa essa luz entrar na tua vida, que é o Senhor Jesus. Deixe Ele entrar. Não deixe que as trevas lhe domine. Não deixe que as trevas lhe mate. Mas que você possa estar sempre atento à voz do Senhor, através da palavra de Deus, através do Espírito Santo, através de homens e mulheres que estão propagando o Evangelho. Que você venha ter uma mente iluminada pela palavra de Deus. Saiba de uma coisa, mesmo você sendo um cristão, contudo, não esqueça que nós temos ainda a natureza adâmica. Nós somos sujeitos a pecar, por pensamentos, por palavras e atitudes. Mas uma coisa é certa, o Senhor Jesus disse: vigiai e orai. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne, ela é fraca. Que Deus abençoe todos vocês e você possa compreender que nós precisamos ter a mente iluminada pela palavra de Deus. Olha, se você ainda não é inscrito no meu canal, que você venha se inscrever, que você venha assistir os vídeos, compartilhar, nos ajude a transmitir a palavra de Deus. Que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus.